Boa noite. A Polícia Federal passou 9 meses tentando ouvir o ex-coronel da PM, João Batista Lima Filho, auxiliar antigo e próximo do presidente Michel Temer. Ontem ele foi preso junto com outras 9 pessoas suspeitas de envolvimento em corrupção no setor de portos. Mas ainda não foi desta vez que Lima falou. Segundo seu advogado, ele não tinha condições emocionais. A sexta-feira foi de depoimentos dos demais presos e de reuniões no Palácio do Jaburu. Em nota, o Palácio do Planalto disse que o inquérito dos portos não tem fatos reais a investigar e que tenta destruir a reputação do presidente. A ministra Rosa Weber nega habeas corpus ao dono da Rodrimar. Quem vai decidir sobre os pedidos dos presos é o relator Luiz Roberto Barroso. Todos os pedidos de revogação de prisão serão analisados assim que os depoimentos forem concluídos. No Paraná, a polícia recolhe imagens de câmeras de segurança em busca de pistas sobre quem atirou na caravana de Lula. Paulo Maluf começa a cumprir prisão domiciliar. A ONU faz reunião de emergência depois da morte de 16 palestinos por forças de Israel. Perigo que vem do céu. Em que lugar da Terra vai cair a estação espacial chinesa descontrolada no espaço? O tombo na Bolsa de Valores vai abalar as gigantes de tecnologia? José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, o dono da empresa Rodrimar, Antônio Celso Greco, e outros 8 presos pela Operação Scala prestaram depoimento à Polícia Federal. O mais aguardado deles era o do Coronel Lima, outro amigo muito próximo de Michel Temer, mas esse terminou sem explicações. Ele alegou não ter condições psicológicas e físicas para falar. A mulher dele, que não está presa, também foi intimada a depor e compareceu à Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo. Vamos recuperar um pouco o que aconteceu nessa Operação Scala, que foi o destaque do noticiário ontem, né? Nós tivemos 10 presos e desses 10 presos, 9 deles prestaram depoimentos em São Paulo. Além dos 9 presos, prestou também depoimento aqui a mulher do Coronel Lima, como a gente acabou de dizer. E no Rio de Janeiro houve um depoimento, o de Celina Torres Alba, que é dona do Grupo Libra, uma outra empresa do setor de portos, que assim como a Rodrimar é investigada nesse inquérito. E o que investiga esse inquérito? Para começo de conversa, um decreto para o setor de portos editado por Michel Temer em maio do ano passado. E ele previa basicamente 2 coisas. O período para contratos de concessão passaria de 25 para 35 anos e a possibilidade de prorrogação dos contratos passou para até 70 anos e a hipótese dos investigadores é que isso aconteceu em troca de propina. Mas isso é a primeira parte da investigação. A hipótese da Procuradoria-Geral da República é que esse mesmo esquema tenha funcionado de uma maneira mais prolongada no setor de portos da seguinte maneira: empresas passavam doações em forma de propinas para políticos, seja para fins pessoais, seja para fins eleitorais, em troca de decretos e de leis que as favorecessem. A tomada de depoimentos deve ajudar a esclarecer a relação desses personagens presos com o esquema que teria funcionado no setor de portos e, em alguns casos, com o próprio presidente Michel Temer. O que nos leva a Brasília para conversar com a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, boa noite. Eu acho que a gente podia começar pelo depoimento da única pessoa que não está presa, que é a mulher do Coronel Lima. Oi, Renata, boa noite a todos. Ela não está presa, mas teve que prestar depoimento por causa de documentos que foram apreendidos no ano passado na Argeplan, que é a empresa do marido dela, o Coronel João Batista Lima Filho. Esses documentos têm informações sobre a reforma da casa da filha do presidente Michel Temer. O depoimento mais esperado, o do Coronel Lima, terminou sem nenhum esclarecimento. Mais uma vez, ele não falou. Vamos ver a reportagem do Bruno Tavares. Nem parecia feriado na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O entra e sai era de advogados, procuradores e delegados. Entre eles, Kleiber Malta Lopes, que está à frente do inquérito dos portos. Estão sendo realizados depoimentos hoje ainda, normais. Nós estamos analisando os depoimentos que foram feitos. O depoimento de João Batista Lima Filho, o coronel amigo do presidente Michel Temer, estava marcado para o começo da tarde, mas ele não quis falar. Ele não revelou condições psicológicas e físicas de prestar seu depoimento, portanto, preferiu reservar-se o direito de ficar em silêncio
nega veementemente todas as imputações que lhe são feitas e assumiu o compromisso de prestar depoimento em data futura a ser agendada com a Polícia Federal. Quem prestou o depoimento foi a mulher do Coronel Lima, a arquiteta Maria Rita Fratesi. Ela e o marido são sócios na PDA Projeção e Direção Arquitetônica. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, citou a PDA na decisão que autorizava as prisões e as buscas da Operação Scala. Trata-se da empresa que realizou a reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. A repórter Camila Bonfim apurou que, no depoimento, Maria Rita Fratesi chorou e não esclareceu informações sobre o caso. Segundo investigadores, ela disse que não participa da gestão das empresas do marido e que não se sentia em condições de falar sobre o assunto. Outros 2 depoimentos ajudaram os investigadores a esclarecer as relações entre vários dos presos pela Operação Scala. Os engenheiros Eduardo Luiz Brito Neves e Maria Heloísa Adenson Brito Neves falaram sobre a relação deles com a Argeplan, a empresa que tem como sócio o Coronel Lima, e sobre como se deu a aproximação entre Lima e a Rodrimar, uma das empresas suspeitas de se beneficiar do decreto presidencial em troca de propina. Maria Luísa contou que deixou a Argeplan em 2011 e que sua saída da sociedade aconteceu depois de ter ido à Polícia Federal prestar esclarecimentos sobre as atividades da empresa. Os delegados quiseram saber da engenheira se a Argeplan tinha capacidade para firmar contratos superiores a 100 milhões de reais. Ela respondeu que só por meio de consórcios ou de contratação de uma empresa de maior porte. O depoimento de Maria Heloísa tem um tópico que a polícia chamou de caixinha do Porto de Santos. Numa das 9 perguntas sobre esse assunto, os delegados mostraram para Maria Heloísa esta planilha. O papel faz parte de um inquérito já arquivado que apurava supostos pagamentos de propina no Porto de Santos. Nas anotações que tem o título de Parcerias Realizadas, aparece o nome Libra e 3 siglas, MT, MA e L, em frente a elas valores, 640 mil e 320 mil. Sobre essa planilha, Maria Heloísa respondeu que não conhece o Grupo Libra, que também atua no Porto de Santos, e que não sabe nada a respeito dos valores e percentuais, e nem o que seriam as siglas MT, MA e L. Os investigadores suspeitam que essas iniciais se referem a Michel Temer, Marcelo de Azeredo, ex-presidente da estatal que administra o Porto de Santos, e o Coronel Lima. Quando Maria Heloísa Adenson Brito Neves saiu da Argeplan, no lugar dela entrou como sócio o Coronel Lima, amigo de Temer. Maria Heloísa é cunhada de Eduardo Brito Neves, que também foi preso ontem. Eduardo é dono da MHA, que prestava serviços de engenharia para a Argeplan, a empresa do Coronel Lima. Eduardo Brito Neves é casado com Sônia Maria Brito Neves, filha do sócio fundador da empresa Rodrimar, cujo dono atual, Antônio Celso Greco, também está na carceragem da PF de São Paulo. No depoimento, Eduardo confirmou que tem relações comerciais com a Argeplan e que, por vezes, a Argeplan realizava contratos com órgãos públicos, subcontratando a empresa dele para realizar trabalhos de engenharia. O engenheiro disse também que chegou a manter contato com João Batista Lima Filho, mas que Lima não participava das discussões referentes à produção do consórcio. Num outro trecho, Eduardo disse que, na visão dele, a Argeplan tinha capacidade operacional e econômica para a realização dos contratos celebrados com órgãos públicos, uma opinião diferente da cunhada. E admitiu ter apresentado o coronel para Antônio Celso Greco, dono da Rodrimar, no final da década de 80 ou início da década de 90. E que esse contato não tinha nenhum propósito específico, somente a formação de networking, ou seja, de uma rede de contatos profissionais. O advogado de Maria Rita Fratesi, esposa do Coronel Lima, declarou que a cliente não tem qualquer envolvimento com os fatos investigados e que ela não tem participação na gestão da empresa PDA. A defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Adenson Brito Neves disse que os dois são inocentes e que, no momento, aguarda a apreciação dos pedidos de liberdade dos dois. O advogado de Marcelo de Azeredo, ex-presidente da Codesp, disse que ele não vai se manifestar sobre o caso. Renata.
Flávia, vamos continuar falando dos depoimentos? Não foi a primeira vez que o dono da Rodrimar, o Antônio Celso Greco, falou neste inquérito, mas hoje ele contou uma história um pouco diferente. Foi isso mesmo, Renata, que aconteceu. Antes, Greco disse que não tinha falado sobre concessões no setor dos portos com o presidente Temer. Mas hoje, ele já disse que teria ouvido de Temer a frase: "Vou ver o que posso fazer". Já o depoimento de José Yunes, amigo do presidente, foi ontem e durou cerca de 2 horas. Vamos ver os detalhes na reportagem da Heloísa Torres. O amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer negou qualquer relação com o decreto dos portos e com a empresa Rodrimar. José Yunes repetiu o que disse nos 3 depoimentos dados ao Ministério Público no ano passado sobre negócios que teria com o presidente Temer. Disse que fez apenas uma operação de venda de imóvel para o presidente e que isso foi há 20 anos, quando Temer comprou da incorporadora, da qual ele e Yunes era dono, um andar de um prédio comercial no centro de São Paulo, com registro no imposto de renda das 2 partes. É nesse andar que até hoje funciona o escritório político do presidente. Também prestou depoimento Antônio Celso Greco, o presidente do Grupo Rodrimar, suspeito de pagar propina a Michel Temer. Greco disse aos investigadores que de nenhuma forma realizou ou fez qualquer promessa de pagamento para que Rocha Loures ou Michel Temer interferissem na edição do decreto dos portos assinado pelo presidente no ano passado. Rocha Loures é o ex-assessor da presidência, flagrado correndo com uma mala de R$500 mil. Greco falou também que em nenhum momento o presidente ou pessoa relacionada a ele, a exemplo de José Yunes ou Rocha Loures, tratou sobre a operação Rodrimar Eldorado com ele. Greco confirmou que esteve uma vez em Brasília, acompanhado por pessoas da empresa Eldorado, e que tratou diretamente com a vice-presidência. Segundo ele, foi apresentar o projeto de adensamento. Greco não disse com quem tratou sobre o assunto. A Eldorado Celulose é uma empresa do grupo JF de Joesley Batista, que comprou da Rodrimar a área em que construiu um terminal portuário. O adensamento seria para construir um terminal maior, juntando 2 áreas próximas. O pedido foi negado pelo governo e, segundo os delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi, Greco, da Rodrimar, teria dito que atuaria no governo para mudar a situação. Ao contestar essa versão dos delatores da JF, Greco negou ter dito para Joesley ou Saldi que iria conseguir isso com o presidente Temer. Disse que a resposta do presidente foi simplesmente: "Vou ver o que posso fazer", mas que até a presente data nada foi feito em relação ao adensamento. No início do ano, em resposta à Polícia Federal, Temer disse que nunca tinha discutido concessões portuárias com Greco e que nunca recebeu ou atendeu pedidos dele. Ontem, a polícia apreendeu na Rodrimar vários documentos, entre eles uma folha de papel com o nome de várias empresas e pessoas físicas, incluindo Michel Temer. O papel foi encontrado na sala de um gerente da empresa, no 5º andar. Esses documentos vão ser analisados pelos investigadores. Na decisão que autorizou as prisões, buscas e apreensões, o ministro Luiz Roberto Barroso mencionou uma nota técnica do Tribunal de Contas da União que aponta irregularidades no decreto dos portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente. Temer alega que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar das regras que entraram em vigor em maio do ano passado. No início da noite, a ministra Rosa Weber, aqui do Supremo, negou o pedido de habeas corpus feito pelos advogados do dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco. A ministra entendeu que cabe ao relator do inquérito, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidir. Num despacho de hoje, o ministro Barroso disse que todos os pedidos de revogação de prisão serão analisados
assim que os depoimentos forem concluídos. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que a empresa nunca pagou propina e que o decreto dos portos não beneficiou nenhuma empresa. A defesa de José Yunes disse que não tem nenhuma relação com o setor portuário ou com as empresas investigadas, que o cliente já tinha prestado outros depoimentos sobre o mesmo assunto e que, por isso, a prisão dele é ilegal e desumana. Flávia, desde ontem o presidente está ocupado exclusivamente dessas prisões. Ele acabou desistindo de vir para São Paulo no feriado e passou a sexta-feira em reuniões. Foi isso mesmo, Renata. O presidente Michel Temer passou a tarde inteira no Palácio da Alvorada, reunido com assessores mais próximos. E ele foi bastante discreto. Saiu cedinho do Palácio do Jaburu para o Palácio da Alvorada, sem o comboio presidencial. Primeiro, Michel Temer se encontrou com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris. Maris veio de São Paulo e chegou por volta de 1h da tarde. E eles conversaram durante 2 horas. Depois, os ministros da Secretaria de Segurança Institucional, Sérgio Tigóin, o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e também o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, se reuniram com o presidente. E eles falaram sobre o decreto dos portos e, pela primeira vez, saiu uma manifestação da Presidência da República. A Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou uma nota dizendo que o decreto não beneficia contratos assinados antes de 93, que é o caso da Rodrimar. A nota declara que a mais rasa leitura do decreto teria enterrado no ano passado o pedido de abertura de investigação pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A nota cita um parágrafo de artigo do decreto, que diz que o disposto neste artigo não se aplica a contratos firmados antes da Lei 8.830, de 25 de fevereiro de 1993. Ainda segundo a nota, a Rodrimar não se encaixa neste parágrafo, no todo do decreto ou na sua interpretação, por mais ampla que se queira, conforme um despacho do Ministério dos Transportes, que concluiu que as disposições do decreto não se aplicam aos contratos da empresa Rodrimar. A nota prossegue afirmando que o decreto nasceu depois da criação de um grupo de trabalho pelo Ministério dos Transportes, que realizou um amplo e público debate em reuniões que ocorreram entre setembro de 2016 e maio de 2017. Segundo a nota, ficou decidido que todas as áreas da Rodrimar seriam relicitadas. A nota prossegue, abre aspas, sem ter fatos reais a investigar, autoridades tentam criar narrativas que gerem novas acusações, buscam inquéritos arquivados 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, baseados em documentos forjados e já renegados formalmente à Justiça, fecha aspas. Sem citar nomes, a nota declara ainda, abre aspas, tentam mais uma vez destruir a reputação do presidente Michel Temer e usam métodos totalitários, com cerceamento dos direitos mais básicos para obter forçadamente testemunhos que possam ser usados em peças de acusação. Repetem o enredo de 2017, quando ofereceram os maiores benefícios aos irmãos Batista para criar falsa acusação que envolvesse o presidente. Não conseguiram e repetem a trama, que no passado pareceu tragédia, agora soa a farsa. Fecha aspas. A nota do Planalto também declara que o atropelo dos fatos e da verdade busca retirar o presidente da vida pública, impedi-lo de continuar a prestar relevantes serviços ao país, como ele fez ao superar a mais forte recessão econômica da história brasileira. Por fim, a nota afirma, abre aspas, bastou a simples menção à possível candidatura para que forças obscuras surgissem para tecer novas tramas sobre velhos enredos maledicentes. Fecha aspas. Com essa operação da Polícia Federal, existe a possibilidade de uma nova denúncia contra o presidente. Temer já foi alvo de 2 denúncias no ano passado, que foram oferecidas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. As denúncias foram barradas pela Câmara dos Deputados. Agora, Temer é investigado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que foi nomeada por Temer em setembro do ano passado. Durante esse fim de semana, o presidente não tem agenda oficial, mas na segunda-feira, ele vai viajar para São Paulo. À noite, tem um congresso com prefeitos justamente em Santos. Renata.
Olha só, coincidência, Flávia, muito obrigada pelas informações. Interessante a gente prestar atenção nessa nota que o Palácio do Planalto divulgou hoje. O tom, o teor dela, revelador do grau de alarme que essas prisões provocaram no governo. Agora, a nota toma também alguns cuidados se a gente prestar atenção. Não existe menção ao nome da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Vamos lembrar que no Procurador-Geral anterior, Rodrigo Janot, o Planalto entrou numa guerra aberta. E também não há menção ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que autorizou essa operação. Essa falta de menção ao nome de qualquer um dos dois é calculada, porque por mais que o presidente Michel Temer esteja contrariado com o que está acontecendo, o que dá para a gente perceber na nota, ele sabe que não é hora de arriscar demais com nenhum desses dois personagens. E um detalhe curioso, o delegado Kleiber Malta Lopes, que a gente viu hoje aí, perto desses depoimentos em São Paulo, é justamente aquele que o governo tentava tirar do inquérito dos portos com a ajuda do então diretor-geral da PF, Fernando Segovia, que acabou não resistindo no cargo. Paulo Maluf já está em casa. O deputado afastado do PP começou a cumprir pena em regime domiciliar por lavagem de dinheiro por desvios ocorridos quando era prefeito de São Paulo. Esta será a primeira noite de Paulo Maluf em casa depois de uma temporada de 96 dias na penitenciária da Papuda, em Brasília. De acordo com o boletim médico, Maluf tem uma infecção no pulmão esquerdo. Ele está tomando antibióticos e precisará fazer novos exames e tratamento aqui em São Paulo. O deputado afastado do mandato deixou a capital federal por volta das 11h30 da manhã. Ele foi levado de cadeira de rodas, ainda com a roupa do hospital. Tentou se levantar da cadeira, mas foi desaconselhado. A família pagou um jatinho particular para a viagem a São Paulo. Uma viagem semelhante custa cerca de R$40 mil. Paulo Maluf tem 86 anos. Ele foi internado às pressas, com dores nas costas, na última quarta-feira. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, considerou a internação e o agravamento do estado de saúde do deputado um fato novo e reverteu a pena em prisão domiciliar. A polícia do Paraná segue apurando de onde partiram os tiros que atingiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula na terça-feira. Hoje, os investigadores foram até a universidade em que Lula participou de um evento na cidade de Laranjeiras do Sul, região central do estado. Os policiais fizeram uma varredura onde os ônibus da caravana ficaram estacionados. Recolheram imagens de câmeras de segurança desse local e também da praça de pedágio que fica entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Segundo testemunhas, o ataque aconteceu num ponto do trajeto de 70 quilômetros entre as duas cidades. Mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro. É o 30º apenas neste ano. Rafael de Oliveira Monteiro fazia uma ronda na Zona Norte quando foi atacado por homens armados em motocicletas. Ele foi baleado na cabeça e morreu no hospital. Agora, o noticiário internacional, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que o conflito desta sexta-feira na faixa de Gaza seja alvo de uma investigação independente. Pelo menos 16 manifestantes palestinos morreram em choque com forças de Israel. Apoiada pelo Hamas, a manifestação foi chamada de Marcha do Retorno. O protesto aconteceu em 5 pontos ao longo da cerca que divide a fronteira. De um lado, manifestantes incendiaram pneus e jogaram pedras. De outro, militares israelenses abriram fogo e lançaram bombas de gás lacrimogênio. Eles disseram que os soldados usaram balas de verdade apenas contra quem tentou romper a cerca de segurança. As manifestações palestinas estão previstas para até o dia 15 de maio. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu agora à noite em caráter de emergência, mas não chegou a nenhuma resolução. Mais de 1.000 palestinos ficaram feridos. E a Sexta-feira Santa já se foi. A hora agora é de pechinchar nas compras para o domingo de Páscoa. Sabe aquele truque de encher a bacalhoada de batata para economizar? Esquece, de um ano para cá, a batata inglesa ficou 16% mais cara. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa com os produtos da cesta de Páscoa. Ela ficou 2,61% mais cara, mas subiu menos do que a inflação em 12 meses. O bacalhau não precisa ficar só na foto. Na média, o preço caiu 9%. Claro, continua sendo um produto caro, mas o custo não está assustando. É mais ou menos o que eu imaginava.
ou seja, vale a pena desfrutar do bom bacalhau para desfrutar com a família e no momento que é importante. A bacalhoada só vai ficar mais salgada se o cozinheiro errar a mão, porque azeite e azeitona ficaram mais baratos também. Tem uma demanda ainda enfraquecida, né? A gente ainda convive com um desemprego alto de 11% e isso limita o consumo de itens que são mais caros, como no caso o azeite e o bacalhau. Agora, às vésperas da Páscoa, duas coisas podem acontecer. O dono da loja pode achar que o consumidor está desesperado pelos ingredientes e cobrar um pouquinho mais. Ou o contrário, ele pode estar cheio de estoque e fazer promoção. Por isso, quem deixou para comprar agora deve fazer a sua própria pesquisa. Esse casal rodou o mercado municipal de São Paulo antes de comprar. A gente negocia, tenta, né? Ver se há a possibilidade do pagamento à vista ter desconto. Se a gente achar que mesmo assim o preço não está muito dentro do nosso orçamento, a gente pesquisa mais. A venda é tudo um clima, né? Rolou o clima, aí consegue o casamento. Vale a pena pechinchar? Vale. A China procurou minimizar hoje os riscos da entrada na atmosfera da Estação Espacial Tiangong, prevista para cair na Terra entre a tarde de sábado e a tarde de domingo. Os chineses afirmam que a chance da estação cair sobre uma região habitada é mínima e que a grande maioria dela vai ser destruída no atrito com a atmosfera. O porta-voz da Agência Espacial Chinesa disse que vai ser um espetáculo magnífico, semelhante a uma chuva de meteoros. A Tiangong foi lançada em 2011, recebeu a visita de tripulantes em 2012 e 2013. Em 2016, os chineses perderam todo o contato com a estação e não tem como fazer nenhum tipo de manobra para evitar essa queda. Vamos mostrar aqui no telão que a estação espacial descontrolada tem 10 metros e pesa 8 toneladas. Estima-se que algo como 70%, de 70% a 80% dela sejam incinerados, vai sobrar algo em torno de 2 toneladas, o que é bastante coisa. Vamos ver então aqui qual é a rota que a Estação Espacial Chinesa está fazendo. São 3 trajetórias possíveis e 2 delas passam pelo Brasil, como a gente pode ver aqui. Uma corta aqui ali o país de norte a nordeste e a outra passa pelo extremo norte do país. É essa que, segundo a Agência Espacial Europeia, é a mais provável que a estação esteja percorrendo na hora da queda, podendo atingir o sul da Espanha, a Itália e a Grécia. Repetindo, a previsão é de que a Tiangong caia entre a tarde de sábado e a tarde de domingo. Continuando no noticiário internacional, a Bolsa de Valores de Nova York fechou os primeiros 3 meses do ano com a maior queda desde 2015, puxada pelo tombo das ações de empresas favoritas do mercado. A queda veio por uma sequência de bombas contra as empresas de tecnologia. Primeiro, foi o escândalo envolvendo o Facebook e a privacidade de seus usuários. E o Facebook, sozinho, perdeu 93 bilhões de dólares de seu valor de mercado. Depois, veio o acidente com um carro da Tesla, em que o motorista morreu. Autoridades americanas estão investigando se a culpa foi do sistema de piloto automático. E o valor de mercado da Tesla caiu mais de 10 bilhões de dólares. E por fim, para fechar a tempestade perfeita, veio o ataque de Donald Trump contra a Amazon. Trump disse em uma rede social que a empresa paga poucos impostos, abusa do sistema de correios americano e está acabando com muitos varejistas. O mercado teme que o governo acabe criando mais taxas ou regulações contra a Amazon. E o valor da empresa despencou 67 bilhões de dólares. A onda arrastou as outras empresas de tecnologia e a queda foi vertiginosa. As 10 maiores empresas dos Estados Unidos perderam 340 bilhões de dólares de valor de mercado. Mesmo com essa enorme desvalorização, analistas e corretoras continuam avaliando bem e recomendando a compra de ações das techs. A explicação é o grande domínio que essas empresas têm em todos os setores da economia e a expectativa de que qualquer nova possível regulamentação ainda vai demorar para acontecer. Apesar do tombo nas bolsas, as empresas vão bem. O levantamento de uma consultoria especializada diz que elas devem registrar um crescimento no faturamento de 22% no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado aposta que elas ainda vão continuar gerando muito lucro, independentemente de seus problemas éticos ou legais.